toda vez que fizestes a um dos pequeninos, é a mim que fizestes. E toda vez que não fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Palavras tão demarcadoras de território, ditas pelo Cristo Jesus para o nosso aprendizado. Quem são esses pequeninos? Quem é aquele que pode fazer algo por eles? E ao que ele está se referindo quando diz: é a mim que fizestes ou não fizestes. Peço a cada um que venha ouvir essa reflexão, e os que estamos agora juntos, que se pergunte: quem são os pequeninos em mim? Que partes em mim eu poderia, em consciência, dizer: essa é a minha parte pequenina, no sentido de limitada, no sentido de espiritualmente infantil, incapacitada. Quem são essas partes? E por um momento vamos reconhecendo elas e nos imaginando agindo a partir delas e colocando elas na nossa frente. Partes em nós que ainda carregam incompreensões, dores, inconformidades, reatividades. E vamos por um momento nos vendo agir assim, dessas formas, e olhando para essas partes com um olhar de compaixão e misericórdia. Dê nome a essas partes, isso ajuda bastante no nosso trabalho evolutivo. Quando a gente dá um nome sem nenhuma acusação, nenhuma complacência, no sentido de justificativa, a gente tira o véu, torna aquela energia visível e podemos então, sabendo quem ela é, aonde ela está presa na sua circulação de vida, cuidar dela. Então, nomes como: ali está a minha revoltada, a minha impaciente, a minha exigente, a minha autoritária. Cada um escolha essas partes que atuam no momento, são seu desafio. E olhe para cada uma delas no seu habitat natural, porque essas partes têm seus domicílios, né? Algumas se manifestam na família, outros no trabalho, outros nos amigos. Então, observe essas pessoas no seu domicílio natural, agindo de uma forma que você pode dizer: é a minha parte pequenina. Ela não conhece ainda a nossa verdadeira essência. Ela está presa a uma época onde andávamos pelo mundo sem saber que éramos seres eternos. Nos reconhecíamos apenas como animais lutando pela sobrevivência, seja física, anímica e até intelectual. E vamos olhando com um certo distanciamento ético e estético, podendo contemplar como a gente pode contemplar em livros de histórias ou em filmes personagens tão antigos que olham o mundo numa perspectiva tão diferente da nossa. E construa nesse olhar essa distância amorosa, essa distância que permite podermos olhar sem sermos capturados,
por essas partes antigas. Podemos estar dentro de um casulo energético composto com as nossas intenções profundas de crescimento, de prática da verdade interna. E ali estão as nossas partes retardatárias. E por um momento se pergunte, quem é que fica feliz se elas forem cuidadas? Quem se alegraria se nós parássemos os nossos dias para cuidar dessas partes? Para primeiro identificá-las, compreender a natureza delas, a origem, encontrar recursos para que elas possam se atualizar em relação ao nosso momento evolutivo como um todo. Quem ficaria feliz? Responda para você essa pergunta. Tanto ao nível pessoal como a nível do universo. Quem se alegraria com este nosso cuidado? Certamente que os nossos anjos seriam os primeiros a se alegrarem de a gente estar podendo enxergar com naturalidade o que viemos fazer na Terra, cuidar das partes retardatárias. Essa é a nossa principal tarefa. E para que isso seja possível, a gente precisa encarnar o futuro em nós, as nossas intenções trazidas para esta vida, os nossos dons, as nossas qualidades. Ninguém vem de mãos vazias para a Terra. Viemos para a Terra cheio de recursos para cuidar dessas feridas. E a depender da natureza da ferida, das bactérias, imaginativamente pensando, que estão ali presentes, são os dons que nós trazemos das estrelas. Não tem erro nessa engenharia. A única coisa que pode acontecer para impedir esse encontro é que a gente, tomado por uma visão materialista do mundo, não desenvolvemos uma prática de vida, de cultivo dessas qualidades e virtudes que trouxemos. Essa viagem que fazemos para este planeta, para cuidar de certos aspectos que estão paralisados no tempo, ela é planejada para ser exitosa e por isso trazemos as ferramentas. O que precisa é uma cultura humana renovada, focada na identificação das ferramentas, das qualidades e das virtudes a partir da identificação das partes retardatárias. E vivemos ao inverso, ainda aqui na Terra, na grande maioria. Escondemos embaixo do tapete as nossas feridas e negligenciamos o cultivo dos dons e virtudes que trouxemos. Ou seja, repetimos as mazelas da vida anterior. Não fazemos um novo ciclo e agregamos a nossa vida, quando assim agimos, um problema bem difícil de resolver, que é esse equipamento do passado não funciona para esta vida agora. Quando foi que vivemos a última vez, que nos comportamos de um jeito X que ali era adequado? Um século atrás já não funciona mais. E normalmente são muitos séculos que nós estamos recuperando. Então, além de não desenvolver o novo, nós repetimos um velho que não faz a nossa vida andar, porque ele não foi aparelhado para dar conta desta vida, do jeito como ela é. Então, é como se andássemos para trás.
E daí vem todas as angústias, as dores, as irritações, as angústias. A psicologia moderna, contemporânea, materialista, ainda não compreendeu que a fonte principal de angústias e dores é eu estar na contramão daquilo que, como ser divino, planejei para esta vida. Quando estamos nessa rota, nada nos pacifica. Estamos fora do destino, exilados de nós mesmos, do nosso projeto encarnatório. Por mais ameno que seja o ambiente, por mais esclarecida que seja uma pessoa, se ela estiver fora daquilo que ela planejou viver, ela será alguém turbulento, angustioso, reativo. E imagine se não fosse assim, a pessoa não teria nem chance de despertar. Imagine se ficássemos muito satisfeitos fora do destino. Como descobriríamos que estávamos fora do destino? Então, o nosso anjo, todos aqueles que cuidam da nossa encarnação, de vez em quando estamos muito fora, precisa nos fazer acordar. E eles fazem o que é possível. Perdas, doenças, dificuldades são sintomas de que a gente está fora do nosso destino. E a nossa pergunta diante de qualquer situação desta natureza seria: onde eu estou sem conseguir me conectar com aquilo que eu planejei? Se esta pergunta não é feita e eu trato dessa situação somente no corpo físico ou até anímico, com remédios ou terapia, eu vou criar um equívoco. Porque até um processo terapêutico, se não me levar a refletir que toda dor vem do afastamento do meu próprio ser divino, ela me dará falsas compreensões resolutivas. Então vivemos uma época com muitos desafios nesse sentido. Muitas ferramentas, maravilhosas ferramentas, trazidas pelo mundo espiritual para a Terra. Mas se as ferramentas de trabalho não tiverem alinhadas à compreensão de que os sintomas não são a essência dos problemas, eles são aquilo que faz pararmos para refletir. Toda dificuldade, seja ela uma doença, um desemprego contínuo, traições, qualquer situação de desequilíbrio, não pode ser resolvido só com remédio, operação ou uma terapia de acomodação da vida exterior. O verdadeiro caminho de desenvolvimento passa para perguntar: essa dor é sinal do quê? Que é que ela veio me contar? Ela foi permitida pelo Criador e planejada da forma mais suave pelo seu anjo, para que cada um de nós, não perdêssemos a nossa encarnação. Então, elas precisam ser ouvidas com profundidade. Então, peço a cada um que venha ouvir esta reflexão, que se pergunte o que eu tenho feito com as minhas dores. Elas têm sido matéria-prima para minha revolta, meu queixume, ou elas já têm sido oportunidades profundas de entender o grande invisível. Neste momento, abriu um espaço de diálogo profundo comigo. Tem algo que está sendo revelado por essa alteração da realidade.
seja um amor que não dá certo, seja um dinheiro que não vem, seja uma dificuldade conjugal, uma doença física, solidão, o que quer que seja. Quando alguma dor nos bate à porta, estamos sendo convidados para acelerar o nosso processo de desenvolvimento interior, para conseguirmos dar respostas novas, renovadoras a essas circunstâncias. E tudo isso cabe nessa frase. Toda vez que paramos e examinamos, estamos fazendo em direção às nossas partes pequeninas cuidados. E ao fazermos isso, estamos cuidando do manancial divino que habita em nós, mas que pertence ao todo. Então, quando cuidamos de algo pequenino em nós ou no outro, estamos cuidando do plano divino no universo. E quando deixamos de cuidar, estamos deixando de cuidar da vida da unidade, fazer a nossa parte nesta direção, das experiências sublimes de conexão, de entendimento, de sentido e propósito. Cada vez que avançamos nessa direção, avançamos na direção de caminharmos para um dia podermos ser membros ativos da 10ª hierarquia do amor e da liberdade. Por isso que nos alegramos tanto quando nos juntamos, como na festa da primavera, para realizar algo que potencializa o melhor que temos. Cada vez que paramos as nossas vidas, a nossa rotina, só para preparar a festa, mas para vivê-la, estamos colocando no universo a possibilidade de aprendermos pela entrega, pela alegria, pela comunhão, porque abrimos espaços novos e os nossos anjos e os arcanjos que cuidam de cada grupo que se faz na Terra para o bem podem então dispensar energias renovadoras da vida, não só para aqueles que estão ali juntos, mas para todos aqueles de boa vontade que aspiram nutrição dessa mesma substância. Então, quando fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Que palavra doce e linda. Ela nos convida para não economizarmos, não sermos avaros com a nossa energia de plantar semente de amanhãs, cultivar a qualidade de vida que pede para chegar na Terra. E para que ela chegue, temos que afofar a terra do nosso coração para receber essas sementes num espaço aerado, refrescado, aerado por bons pensamentos, refrescado por bons sentimentos e impulsos novos de vontade. Há um convite no ar, ecoando em todos os cantos do mundo. Vinde a mim, vós, que estáis cansados, porque o meu fardo é leve e meu jugo é leve. Há um convite no ar para que possamos nos reunir em torno desse jugo leve. Esse jugo leve só é leve porque ele traz no seu bojo os esclarecimentos necessários para transformar o peso da gravidade da ignorância, da reatividade, do fechamento, em abertura e celebração. Há um
convite no ar para cada ser humano que olha como a vida está na Terra e diz: isso não me traduz. Minha alma conhece outros mundos. Minha alma está grávida de outras expectativas. O convite que está no ar é para todos que se sentem assim, que já não se sentem plenamente confortáveis da forma como a vida caminha na Terra e, portanto, tem dentro de si energia, substância, dons para construir a nova Terra, que só precisa que o nosso coração diga sim, para que ela possa reorganizar a vida no planeta Sol. Isso começa no miudinho, no dia a dia dos nossos dias, olhando cada dia que passou e vendo onde eu me perdi de mim, de uma forma amorosa, lúcida, e plasmar esse comportamento imaginativamente do que seria lidar com aquela situação ancorada no meu ser. Cada vez que fazemos isso, os seres espirituais celebram nosso esforço, transformando o nosso plasmar, que é uma escolha consciente, é o uso da vontade na consciência, e transforma em impulso moral, que nos dá sustentação para as nossas mudanças. Então as ferramentas estão aí, foram trazidas pelo Cristo para a Terra, junto com o nosso eu, para que possamos, no momento que pudermos dizer sim, iniciar esta trilha de autoconhecimento, autoeducação e autodesenvolvimento. Já não é mais possível fazer essa trilha em direção ao sagrado, ao divino dentro de nós, sem autoconhecimento e autoeducação. Já foi possível em épocas onde o eu não estava presente. As pessoas tinham as vidas da matéria e a vida do espírito. E elas quase nunca conversavam. Hoje nos é pedido outra coisa, que a gente sacralize a vida na matéria, em todos os seus aspectos. Porque o altar é o mundo, o altar é o nosso coração. Então precisamos trazer tudo aquilo que despertamos para o miudinho do nosso dia a dia. E ter esta aventura de trabalhar em cooperação com os anjos, os arcanjos e de fundo as demais hierarquias. Tudo mais nos será dado por acréscimo, naturalmente, à medida que nos alinhamos com o nosso projeto e com a ação benevolente das hierarquias espirituais. Peço que cada um crie a sua intenção do que quer fazer com a caridade em relação a si mesmo, as partes pequeninas que carregamos e em relação à parte pequenina de todos aqueles que nos cercam, tanto na proximidade familiar, como no ciclo de amigos, do trabalho, e aqueles que estão na nossa comunidade de destino, que nem conhecemos, mas que estão passando pela experiência de viver o lado sombrio e com isso nos permitindo viver um lado mais ameno. Te pedimos, ó Pai, que coloque uma gota do teu amor que abrasa a terra no coração de cada alma que passa pela dor, pela violência, pela provação, como tantos hoje no Oriente Médio.
eles possam, de alguma forma, sentir que nós compreendemos o que eles estão vivendo, que eles estão vivendo uma parte que é de todos nós, e nos comprometamos de apaziguar as guerras internas, as lutas, os conflitos, para que não precise mais existir guerras externas na humanidade. Enquanto conseguimos isso, ó Pai, te pedimos, coloca teu manto de amor e misericórdia sobre todo aquele território em conflito. Peço a todos que imaginem o manto do Cristo vermelho, rubi brilhante, cobrindo toda aquela região, e uma gota do teu amor possa abrasar o coração de cada ser que inquieto lá sustenta e amplia a guerra. Que eles possam, por um momento, sentir uma brisa leve e lembrar quem são. Que assim seja.